Bem-vindos! Na aula passada, nós vimos que o ser humano precisa de oxigênio para viver. Para isso, o oxigênio tem que ser constantemente fornecido a todas as células teciduais. Vimos também na aula passada o papel da ventilação pulmonar, renovando na troca do ar dos pulmões para que as trocas gasosas pudessem ser feitas. Hoje, então, nessa aula, nós veremos o transporte desses gases, a troca dos gases e também o controle dessa ventilação. Essa troca de oxigênio e CO2 que acontece entre os alvéolos e os capilares que envolvem os alvéolos, a gente chama de hematose. Então, essa troca, ela acontece entre a luz dos alvéolos, os gases que estão na luz dos alvéolos e os capilares envolvendo os alvéolos. Por isso a importância da vasta capilarização em torno dos alvéolos. Para que esse oxigênio ou CO2 se difunda de um lado para o outro, do alvéolo para o capilar alveolar, ele precisa percorrer uma estrutura que a gente chama de membrana respiratória. O que é essa membrana respiratória? Vamos fazer o trajeto do oxigênio que fica mais claro a gente compreender o que é a membrana respiratória. Imagine só, o oxigênio está na luz do alvéolo, ele tem que percorrer através do epitélio alveolar, depois ele tem que atravessar a membrana basal epitelial, o interstício, o espaço intersticial, que está entre o alvéolo e o capilar, a membrana basal do capilar e o endotélio capilar. Essas estruturas é que formam a membrana respiratória por onde acontece a difusão do oxigênio e do CO2, a troca gasosa. Essa troca, esse fluxo difusional de oxigênio e de CO2 depende necessariamente de uma diferença de concentração desses gases, que é o que a gente chama de diferença de pressão parcial do gás. Então, ele sempre vai da região de maior pressão para a região de menor pressão, que é o que está estabelecido nessa fórmula aqui por gradiente de pressão parcial dos gases, estabelecendo o fluxo, é diretamente proporcional ao fluxo de difusão de cada gás. Além disso, um outro fator importante que determina o fluxo difusional do gás é a área destinada a essa difusão. Então, qual é essa área? É a membrana respiratória. Quanto mais regiões de contato entre os capilares alveolares e os alvéolos nós tivermos, maior é essa área destinada a essa difusão. Em média, no indivíduo adulto, essa área está em torno de 70 metros quadrados. É uma área bastante grande, compatível com um apartamento pequeno, médio. Uma outra coisa é a constante de difusão. Essa constante de difusão depende da solubilidade do gás e do peso molecular. O dióxido de carbono é muito mais solúvel em água do que o oxigênio. Isso fornece a ele algumas facilidades durante a difusão. Agora, o fluxo difusional ele é inversamente proporcional à distância a ser percorrida, à distância que essa difusão vai acontecer. O que determina essa distância? A espessura da membrana respiratória. Então, se a membrana respiratória eventualmente está mais espessa, está mais grossa, a difusão é inversamente proporcional a essa distância, drasticamente. Isso é o que determina a lei de Fick. Bom, é interessante a gente observar, já que a pressão parcial dos gases é extremamente importante no fluxo difusional desse gás, que essa pressão parcial ela se modifica ao longo das vias aéreas. Por exemplo, a do oxigênio no ar atmosférico está em torno de 159 milímetros de mercúrio. Essa pressão parcial vai diminuindo ao longo das vias aéreas, por entrar em contato com o ar, com a água, para uma região mais umidificada, e nos alvéolos ela diminui mais ainda, ela vai para em torno de 104 milímetros de mercúrio, também por entrar em contato com o ar
que estava lá, né? Esse ar não é totalmente renovado a cada ciclo respiratório, ele vai se renovando aos poucos. O CO2, por outro lado, ele vai aumentando. No ar atmosférico, ele está em torno de 0,3 milímetros de mercúrio e nos alvéolos ele está em torno de 40 milímetros de mercúrio. Então, a pressão parcial do CO2 é muito maior nos alvéolos do que no ar atmosférico. Bom, algumas doenças afetam a hematose. Por que algumas doenças podem afetar a hematose? Justamente por modificar algumas características da membrana respiratória, por exemplo, ou da área de difusão destinada a essas trocas gasosas. Num pulmão normal, a gente tem uma PO2 alveolar normal e uma PO2 do capilar normal. Em um indivíduo com enfisema, acontece a destruição de alvéolos. Isso faz com que diminua a área destinada à troca gasosa. E aí, a gente vai, em função disso, ter uma menor área. Se você tem uma menor área, você tem um menor fluxo difusional de oxigênio. Logo, a PO2 dos capilares necessariamente estará mais baixa. Na doença fibrótica do pulmão, acontece o espessamento da membrana alveolar. Então, quanto mais espessa a membrana alveolar, muito menor é a velocidade de difusão. Com isso, menor é o fluxo difusional, o que faz com que a PO2 capilar necessariamente esteja mais baixa. Já no edema pulmonar, ou seja, a presença de líquido no espaço intersticial, a membrana respiratória vai estar maior, aumentando novamente a distância difusional, diminuindo drasticamente o fluxo difusional de oxigênio. Isso faz com que a PCO2 arterial pode ser normal, devido à solubilidade mais alta do CO2, mas a de oxigênio vai estar mais baixa, apesar da PO2 de oxigênio estar normal nos alvéolos. A do capilar necessariamente estará mais baixa. Muito bem. Como é que se dá esse fluxo de oxigênio na hematose e ao longo do sistema cardiovascular, né? Então, a gente tem aqui a representação do alvéolo, que a gente acabou de ver, que a pressão parcial de oxigênio é em torno de 100 milímetros de mercúrio. Como o fluxo difusional vai da região de maior pressão para a região de menor pressão, os capilares alveolares, logo que chegam, né, logo que o sangue chega aos alvéolos pelos capilares alveolares, a pressão parcial do oxigênio é em torno de 40, mais baixa. Por isso, o fluxo difusional é no sentido do alvéolo para o capilar. Esse sangue, então, percorre a grande circulação, né, volta para o coração, do coração para o organismo de maneira geral. E aí, depois, nos tecidos, os capilares teciduais têm uma pressão parcial de oxigênio em torno de 40, enquanto que a do capilar continua em torno de 100. Nesse caso, o fluxo difusional é no sentido dos capilares teciduais, dos capilares teciduais para as células do tecido periférico. Então, até que essa pressão se equalize e o sangue volte ao coração com uma pressão parcial de oxigênio em torno de 40 milímetros de mercúrio. Esse sangue vai voltar ao coração, do coração de novo para os pulmões, dos pulmões ao alvéolo e a hematose acontece novamente, né? É o que a gente pode ver aqui também. No início do capilar pulmonar, a pressão parcial é em torno de 40 e lá no final ela já se equalizou com a pressão parcial alveolar. A pressão alveolar se mantém, por quê? Porque existe a renovação desse ar através da ventilação pulmonar, né? Quer dizer, que nesse gráfico a gente consegue ver então que a pressão parcial do oxigênio se eleva rapidamente ao longo do capilar alveolar. Para o dióxido de carbono acontece o inverso, ou seja, a pressão alveolar do dióxido de carbono é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Quando esse sangue chega aos alvéolos, né, esse capilar alveolar se aproxima dos alvéolos, a pressão parcial do CO2 está em torno de 46, ou seja, o fluxo difusional vai ser no sentido do capilar alveolar para os alvéolos, até que essa pressão parcial do CO2 se equalize, se iguale,
E a hora que o sangue sai dos capilares alveolares, ele está em torno de 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial de CO2. Esse sangue, então, retorna ao coração, do coração sistemicamente circula. Quando se capilariza nos tecidos, a pressão parcial de CO2 no tecido periférico é mais alta, é em torno de 46. Logo, o fluxo difusional vai ser no sentido do tecido periférico para os capilares, até novamente se equalizar e esse sangue voltar ao coração, depois ao pulmão e novas trocas gasosas acontecem. É o que a gente novamente vê aqui, a pressão parcial de CO2 no início do capilar, em torno de 45, ela vai se equalizando com a pressão alveolar, que no final, na porção terminal do capilar, a pressão parcial de CO2 vai ter diminuído e vai estar em torno de 40 milímetros de mercúrio. E como que esses gases são transportados ao longo da corrente sanguínea? A gente já viu nas aulas do sistema cardiovascular que eles são transportados principalmente pelas hemoglobinas das hemácias. Eles se ligam, o oxigênio, por exemplo, se liga à hemoglobina formando a oxihemoglobina. Cada hemoglobina pode transportar até 4 moléculas de oxigênio, porque tem 4 ferros, íons de ferro, a quem o oxigênio tem afinidade. Muito bem. Então, o oxigênio, quando ele sai dos alvéolos, uma pequena parte dele, já que ele é pouco solúvel em água, em torno de 2%, pode ser transportado dissolvido no plasma mesmo. Mas a maior parte vai se ligar à hemoglobina. 98% do oxigênio vai ser transportado pelas hemoglobinas, né, dentro das hemácias. Então, ele percorre toda a circulação. Quando nos tecidos periféricos, essa ligação ela é reversível, então ocorre o desligamento do oxigênio da hemoglobina. O oxigênio, então, se desprende da hemoglobina, sai das hemácias e se difunde para os tecidos periféricos. Tudo bem? A gente tem aqui a representação do que a gente chama de curva de dissociação de oxigênio e hemoglobina. O que é interessante a gente observar nesse gráfico? É interessante a gente observar que em torno de 40 milímetros de mercúrio, né, que é quando o sangue está deixando os tecidos, ele acabou de realizar as trocas gasosas com os tecidos periféricos, ele está retornando ao coração. Então, é um sangue que está com uma baixa pressão parcial de oxigênio. Nesse momento, as hemoglobinas estão com uma saturação de ligação de oxigênio em torno de 70%. O que é isso? Como a hemoglobina pode se ligar, pode transportar até 4 moléculas de oxigênio, quando ela está transportando as 4, a gente diz que ela está com 100% de saturação. Quando ela transporta 2, 50%. Né? Então, nesse momento, a hemoglobina está com uma saturação de em torno de 70% de ligação com o oxigênio. Né? Já no momento de pressão parcial dos capilares de 100 milímetros de mercúrio, quando é isso? Quando o sangue está deixando os pulmões, ele está com um alto nível de oxigenação. Nesse momento, a saturação é altíssima, é em torno de 97%, que é o máximo de saturação de uma hemoglobina. Né? O que significa isso? Significa que, mesmo com uma pressão parcial baixa, as hemoglobinas têm uma grande quantidade de oxigênio ligados a ela. Quer dizer, isso funciona como se fosse uma reserva de oxigênio. Essa pressão parcial pode cair ainda mais em situações de atividade física, por exemplo. Então, em momentos de atividade física, existe um grande estoque de oxigênio a ser fornecido a esses tecidos periféricos ligados à hemoglobina. Isso é extremamente interessante e vantajoso para o organismo. E o dióxido de carbono? Como ocorre o transporte do dióxido de carbono ao longo do sistema cardiovascular? O dióxido de carbono pode ser transportado de 3 maneiras. Uma delas é dissolvido no plasma também. Uma quantidade maior pode ser transportada dissolvido no plasma, já que ele possui uma alta solubilidade. A outra parte, que é a maior parte, é dissolvido como bicarbonato. Por quê? Porque o CO2 ele se liga à molécula de água formando o ácido carbônico.
que se dissocia, então, em bicarbonato e em íons de hidrogênio. O bicarbonato, então, sai da hemácia e é transportado no sangue. A maior parte do CO2 é transportado em forma de bicarbonato, né? Depois, nos tecidos periféricos, e uma pequena parte, esqueci de me dizer, uma parte é ligado também à hemoglobina. Em torno de 23% do CO2 se liga também à hemoglobina e transportado por ela. Muito bem. Quando esse sangue chega nos tecidos periféricos, acontece o inverso, né? O que está dissolvido já pode realizar as trocas gasosas. O que está ligado à hemoglobina se despreende, né? E pode, então, sair das hemácias e realizar as trocas gasosas. E o que está em forma de bicarbonato se liga a íons de hidrogênio, formando novamente o ácido carbônico, que se dissocia em CO2 e água. O CO2, então, ou o que está ligado à hemoglobina ou o que acabou de se dissociar do ácido carbônico, sai das hemácias e realizam as trocas gasosas. Muito bem. Como se dá o controle da ventilação para que as trocas gasosas aconteçam de forma adequada? Então, para que as trocas aconteçam de forma adequada, é necessária uma ventilação pulmonar adequada. E existe, da mesma forma que no sistema cardiovascular, um controle dessa respiração. Esse controle da respiração, da ventilação, é realizado por estruturas localizadas no tronco encefálico, que é a ponte e o bulbo. Essas estruturas estão conectadas a neurônios motores somáticos que inervam a musculatura respiratória. Então, nós temos a ponte e o bulbo, de onde saem neurônios somáticos que vão estimular a contração ou da musculatura inspiratória ou da musculatura expiratória. Dessa forma, essa estrutura consegue aumentar tanto a frequência da respiração quanto a intensidade, a profundidade da respiração. É importante lembrar que essas estruturas, elas determinam de maneira involuntária uma frequência e uma profundidade da respiração. Entretanto, eu também posso ter um controle voluntário sobre essa respiração. Esse controle voluntário, determinado por centros superiores do encéfalo, entretanto, são subordinados ao controle involuntário. Eu posso prender a minha respiração e me manter sem respirar até um certo ponto. Chega um determinado momento em que os meus níveis de CO2 aumentam, isso estimula quimioreceptores e esse ajuste, esse controle involuntário sobre o bulbo e a ponte prevalece ao controle voluntário. Então, quer dizer, a ponte e o bulbo determinam o controle e o ritmo e a profundidade dessa respiração com informações em conjunto com outras regiões, tanto o córtex como o sistema límbico, ou também com informações na concentração de alguns gases, né? Na concentração de CO2, o aumento de CO2 aciona a ponte e o bulbo de forma a aumentar a frequência e a profundidade, ou então a queda de oxigênio e do pH. O aumento de CO2, um pequeno aumento de CO2 já aciona, já sinaliza para o bulbo que a frequência e a profundidade devem se modificar e se adequar, né? Enquanto que grandes quedas de oxigênio e de pH são necessários para causar esse rearranjo da ventilação pulmonar. Tudo bem? Era isso que nós tínhamos para conversar nessa aula. Até o próximo sistema. Obrigada.